Atenção para o capítulo 6 de Apocalipse. O Cordeiro abre os selos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Veja o que significa os 7 selos. Selos em profecia representam adventos que acontecerão do começo ao fim dos tempos. Cada selo representa um período de vida na Terra, em nossa história. Porque somente o leão da tribo de Judá nasceu para abrir os selos? É uma pergunta. Porque ele é a vida. Sem ele ninguém sobreviveria ao tempo. Sem o Machia o mundo se acabaria ali mesmo. Então, o desatar dos selos representam continuidade dos seres humanos na Terra. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado para vencer. Esse cavaleiro representa o Machia, o vencedor de Yah. Então, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Depois de ter dado partida o cavalo branco, grandes conquistas foram empreendidas na preservação da fé primitiva. Até o segundo século, o amor e a fidelidade foram preservados por um bom tempo. E aparece o cavalo vermelho, trazendo em seu conteúdo histórico mortandade, e aconteceu no segundo século. Tudo isto no segundo século aconteceu. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes, e essa voz dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Este selo foi aberto para representar um período de grande fome sobre a terra. Mas eu quero salientar que as coisas que já aconteceram não precisamos relatar, pois o que importa para nós é o futuro, é o que vamos nos deparar logo nos próximos selos. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder para matar pela espada, pela fome e por pragas, e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar os corpos daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Yahweh e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, para julgar os que habitam na terra e vingar o nosso sangue? Essas frases são palavras metafóricas. Seria como se alguém estivesse clamando de voz viva, mas o clamar em profecia significa memória do Senhor, significando que Ele está acompanhando todas as reivindicações, mesmo elas que não sejam reveladas auricularmente. Podemos frisar como corroboração
do sangue de Abel, que clamou por vingança? E pelo que sabemos, sangue não tem língua, né? Isto é linguagem figurada, significando que está na mente do Eterno a vingança de tudo o que for preciso. Então a cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco de tempo, mais um tempinho, até que se completasse o número dos seus concevos irmãos, que deveriam ser mortos também como eles. Isto traz a conotação de que os remanescentes de Yahweh estão prestes a também darem suas vidas pelo testemunho do Mashiach. Então, é como se uma voz falasse aos mortos: calmem, paciência, ainda há muitos que devem morrer como vocês. Isto acontecerá logo mais na grande tribulação. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos livres, esconderam em cavernas e entre rochas das montanhas. Isso implica o sexto selo, já está dentro do nosso futuro. Ele revela a manifestação do anti-Mashiach, e logo tocarão as 7 trombetas. E estes poderosos gritavam: as montanhas e as rochas caem sobre nós e escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Nesse período que se aproxima, os homens que rejeitaram Mashiach se apoderarão de medo e de pânico e buscarão a morte, mas a morte não mais existe para eles. Terão que pagar o mal que praticaram, consentindo a morte dos santos, pois chegou o grande dia, o dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, agora, seguem-se os toques das trombetas.